Novembro bate a porta e com ele os olhos do mundo se voltam para Belém, do Pará, sede da COP30. Agora, o que é importante você saber é o seguinte: antes mesmo da conferência em si, a cidade amazônica recebe outro encontro de peso, a Cúpula dos Líderes. Essa cúpula é um evento mais político do que técnico. Reúne chefes de Estado e de governo ou seus representantes para definir o tom das negociações climáticas. O encontro é estratégico. É quando os líderes fazem discursos oficiais e ali expõem os seus reais compromissos, intenções, disposições, o que estão dispostos a negociar e até assinar. Neste ano, como acontece dias antes da COP, essa cúpula dos líderes funciona como um termômetro do que vem pela frente. Mas os líderes não chegam a firmar nenhum documento oficial nessa cúpula inicial. Isso fica, assim, a cargo da COP, como é conhecida a Conferência das Partes. Essa está marcada para começar efetivamente 10 de novembro. E aí é durante a COP que acontecem os principais debates técnicos, científicos entre os países. Para esta edição, já estão credenciadas 170 delegações. Aí entram figuras essenciais, os negociadores. Eles são os representantes dos países na ponta das conversas, para definir o que efetivamente vai sair desse encontro, metas, compromissos. No final da conferência, os países assinam um documento com tudo o que ficou decidido nesses dias. É o chamado texto final, que deverá pautar as ações do mundo todo para combater a emergência climática, como caminhos para a transição energética e uma parte muito sensível que vai ser central nessa COP, o financiamento de ações sustentáveis. Vamos trazer o termômetro do momento com a nossa Carla Lucena para a gente falar inicialmente dessa cúpula dos líderes na semana que vem. No caso dessa cúpula, 143 delegações confirmadas, mas é importante falar das ausências, porque elas contam muito também. Estados Unidos, já era esperado, Argentina. No caso dos Estados Unidos, até surpreendeu a gente mais cedo, Carla, porque a gente achava que mesmo Donald Trump não indo, quer dizer, não vindo para o Brasil, para Belém, ele poderia enviar representantes, uma comitiva, mas não virá, não é isso, Carla? Explica para a gente também essa diferença, eu acho que isso é bem importante, mostra uma ausência real nessa primeira etapa desse encontro em Belém e as expectativas mesmo com as ausências, porque a própria ministra Marina Silva, uma das anfitriãs, já falou, tem muitas presenças importantes e o Brasil tem uma mensagem importante para passar. Carla, muito boa noite. Exatamente isso, Aline. Apesar dessas ausências, e claro, a gente está falando de ausências importantes quando a gente trata de questões do clima, né? Que é ali os Estados Unidos, representantes dos Estados Unidos não vindo participar desse evento aqui no Brasil. Mas é claro que a expectativa está assim lá em cima, Aline. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no J10. Por que eu falo que as expectativas estão altas? E citando também, Aline, a ministra Marina Silva, porque hoje a gente acompanhou aqui uma coletiva de imprensa para falar um pouquinho, né, sobre essa cúpula que começa ali no dia 6 de novembro lá em Belém. E a ministra disse até em tom de brincadeira que o que se espera, e aí do discurso inicial, né, do presidente Lula ali nessa cúpula dos chefes de Estado, né, dos líderes, é que ele faça uma surpresa. Então, a gente tem que aguardar para saber se de fato vai ser uma surpresa aí que vai nos surpreender, né, Aline? Mas fato é de que o Brasil pretende trazer discussões importantes já nessa cúpula, até para poder já colocar um direcionamento. A gente sabe que não é o momento ainda de definir, né, certamente o que vai constar lá no documento final da COP, mas já é um primeiro caminho para poder tratar de questões que são de interesse do Brasil. Como, por exemplo, a gente fala, Aline, do fundo, né, o Fundo de Florestas Tropicais para sempre. Esse é um fundo que o Brasil está apostando bastante, inclusive já direcionando recursos para esse fundo, que seria ali na casa de R$1 bilhão. O que o Brasil quer negociar é trazer mais gente. Quando eu falo mais gente, é trazer mais países para poder ter mais recursos para essa preservação. Um outro ponto que também tem a ver com a discussão que o Brasil pretende levar adiante é com a transição energética, Aline, porque a gente sabe, por exemplo, que a ministra Marina Silva, ela também, né, tem atuado e tem falado que é um grande desejo, até mesmo um sonho dela, que o Brasil não faça mais uso, por exemplo, de combustível fóssil. E um outro ponto que também deve entrar na mesa ali de discussão dessa cúpula tem a ver com a redução de gases do efeito estufa. A gente está falando de assuntos que são muito importantes para a preservação
preservação do meio ambiente. A gente sabe que tem divergências entre os países e por isso até, voltando um pouquinho, Aline, no seu questionamento, né, a gente tem essas ausências aí, né, de representantes do governo dos Estados Unidos e também da Argentina. É importante a gente dizer o seguinte, né, o presidente Lula, inclusive, chegou a enviar, né, uma carta ali convidando diretamente Donald Trump para poder participar da COP30 aqui no Brasil. Não teve uma resposta, mas o que acontece? Geralmente é de praxe que o país envie pelo menos representantes ali, até mesmo os ministros de Estado, para poder acompanhar essas discussões, o que a gente não vai ver na prática nessa questão aqui dessa cúpula, o que de fato não deixa de ser uma mensagem, um recado importante. Mas, Aline, vamos destacar que apesar disso o Brasil está apostando sim suas fichas, inclusive o presidente Lula já embarca amanhã de manhã para Belém, vai passar lá os próximos dias, amanhã já vai inclusive visitar o aeroporto, né, as obras ali do aeroporto, vai ter agenda ao longo da semana, até agendas bilaterais, que está tudo sendo acertado. Mas é como eu disse, está todo mundo com a expectativa alta, inclusive Marina Silva, que vamos ouvir agora. Sendo nós o país que sofreu com as secas e enchentes na Amazônia, com as enchentes no Rio Grande do Sul e em várias regiões do nosso país, de sermos o país que tem 1.942 municípios em situação de emergência climática permanente, atingindo milhões de pessoas. E por sermos também um país altamente vulnerável. O Brasil é um país vulnerável. Nossos sistemas de produção, principalmente nossos sistemas de geração de energia, de agricultura, são dependentes do equilíbrio do clima. Acho que essa é a mensagem que o Brasil dá com a COP30 aqui como o grande desafio que a humanidade vai atravessar. Agora, como é que as pessoas pelo mundo estão sentindo, percebendo, avaliando essa COP30 que o Brasil vai sediar dentro em breve? Uma pesquisa Ipsos, divulgada há poucos dias da COP, mostra que cidadãos de diferentes partes do mundo querem maior responsabilização de empresas e indústrias sobre o impacto da atividade delas sobre o clima. Olha que interessante. E olha que pesquisa grande. Foram ouvidas 23.700 pessoas em 30 países. Portanto, uma amostragem de respeito. Agora, vamos aos números, então. 64% dos brasileiros defendem que as empresas destinem parte dos lucros para o combate às mudanças climáticas. E aí, 7 em cada 10 entrevistados acreditam que as empresas priorizam o lucro em relação ao meio ambiente. E 59% dos brasileiros acham que os países desenvolvidos devem fazer reparações financeiras aos países mais afetados por desastres climáticos. Esse é um ponto sempre muito delicado. Os entrevistados pelo Ipsos no Brasil estão divididos em relação aos efeitos dessa COP, se a cúpula terá resultados mais simbólicos ou vai trazer resultados efetivos para o enfrentamento às mudanças do clima. Ainda assim, aqui o otimismo é maior, 41% esperam impactos efetivos, enquanto na média global esse percentual é de 34%. A gente tem um conjunto de países ali mais localizado na Europa, né, na América do Norte, que estão, digamos, mais céticos, né, em relação à efetividade da COP30. A gente não pergunta por que as pessoas têm essa opinião, mas o que a gente percebe é que as pessoas reconhecem que existem barreiras, né, para se chegar a ações mais concretas, a ações para combater as mudanças climáticas. Então, e grande parte dessas barreiras não diz respeito à disponibilidade de tecnologia, por exemplo, né, para a gente conseguir mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Mas as principais barreiras são barreiras políticas, né, relacionadas à política, relacionadas à governança, para que se chegue, de fato, em acordos concretos e com ações concretas também.